Olá, gente! Hoje o nosso Café com Jefinho. E eu tô muito à vontade, realmente, porque minha convidada, todo mundo sabe, conheço muito, graças a Deus. Bruna Almeida. Olá, pessoas! Olá, Jefferson. Tudo bem? Tudo ótimo. Tá em casa? Tô em casa, tô amando seu sofá aqui, tá? Bom, a Bruna Almeida, a gente pode trazer vários adjetivos aqui para apresentar a Bruna no nosso café. Quase se casa com o café, Perceba, né? Viu? Quando começa assim, alguma coisa tem, né? Tem nada. Olha, e aí a Bruna, toda quinta-feira, escreve para o Direto da Cidade. A coluna Organiza Ação. E eu sempre defendo aqui, Bruna, no café, por exemplo, que tem muito jovem Mata de São João fazendo muita coisa boa, ocupando os espaços mesmo, né? Fazendo a hora, sem esperar acontecer. E aí você é uma dessas jovens que traz muito orgulho para a população de Mata de São João e tem um desafio que é falar de política, né? Que é tocar o ego de algumas pessoas e nem todo mundo gosta de ser ferido. Não. Além da ferida das pessoas, o maior desafio da organização desde o início, eu já sabia, até hoje é uma luta contra isso, é convidar as pessoas e fazer com que elas realmente se interessem. Quando as pessoas falam, imaginam, política, aí vem meio mundo de gente, aí se você perguntar, meio mundo de gente que rouba e tá lá dentro e não resolve nada e não ajuda em nada, a menos que você tenha um que seja o seu padrinho. Mas não é, a política ela envolve tudo, ela tá desde o mercado em que você vai até uma câmara de verdade. Então o maior desafio para mim é justamente falar de coisas que façam as pessoas pensar, que diga assim, não, poxa, tive a curiosidade de ler, bora aqui, passa para alguém, passa que nem algumas mensagens que eu recebi recentemente sobre a última coluna. Então tem muito isso de print de que, não, mandei para fulano, ou uma pessoa que eu nem tinha o número salvo, mandar uma mensagem para mim, dizendo que leu, que estava bom. Então é isso de toda e qualquer forma, quando a gente vê esse retorno, acaba... Eu me recordo, por exemplo, que em algumas conversas que nós tivemos logo no início do Direto da Cidade, que você começou a escrever, e algumas pessoas tomavam aquele susto, né? Aquele choque de realidade mesmo. Que é um campo que você está, que é um campo que é diferente daquela zona que as pessoas estão vivendo, né? Então muita gente não sabia lidar com a sua coluna por ser uma coluna de opinião. Então as pessoas achavam, não, tem que ser o jornalismo imparcial, não sei o que, não. O jornalismo imparcial, ele está atrelado a uma linha editorial. Agora, se você tem colunistas, é preciso saber que o colunista vai falar a opinião dele. É uma pessoa da população, né, que está tendo um espaço para falar como a população fala, né? E a população não tem uma linha jornalística imparcial, por exemplo. Claro que não. E você junta isso ao fato de que é a melhor parte. Quando você escreve um artigo em que você passa, as pessoas olham e elas encaram aquele artigo e aquilo segue tão certinho, tirando o fato das palavras que quem nunca se pegou indo no dicionário porque não lembrou, salvando aquela palavra para depois pesquisar o que era, porque não sabia. Mas não é alguém que está dizendo alguma coisa que pode ser o que você acredita ou não, e se não é o que você pensa, ele vai lá e ele discute. Ele vai lá e ele diz assim, não é desse jeito, e compartilha, e leva outras pessoas a estarem lendo e pensando. E dentro daquilo existe uma ideia de toda e qualquer sorte sobre política. As pessoas elas vão comentar estando favoráveis ou não a você, então, e vai parar para pensar. Porque todo mundo encontra uma parte central em que você olha e você diz assim, pera ainda, isso aqui é realmente... E é a parte da opinião. A opinião. Você tem um problema na sociedade. Esse problema precisa ser discutido. Então, para que eu, enquanto cidadão, forme a minha opinião, eu preciso consultar outras opiniões, fazer o filtro para que eu chegue no que vai ser a minha opinião, né? Então, o posicionamento de Bruna não é uma unanimidade diante daquele assunto. É apenas mais um ponto de vista que vai ajudar essa sociedade que é sedenta de boas opiniões e de pessoas que têm credibilidade para falar. Essa é a parte melhor da opinião e é o que você tem conseguido fazer o seu papel. Porque se você tem um cara lá que compartilha a sua coluna e faz um comentário de que não concordou com o que você falou, você fala, não, estou cumprindo o meu papel, que é de trazer um contraponto e oferecer àquela pessoa que está em processo de formação de opinião que ela tem algo a dizer. Não é isso? Exatamente. Eu acabei rindo que eu lembro de uma situação e eu acredito que quem está vendo agora vai lembrar também de uma pequena confusãozinha que a gente tem
Porque quando você faz as pessoas opinarem sobre aquilo, automaticamente você cria uma roda de discussão sobre. Só que isso nem sempre sai um tiro certeiro. Claro que na época eu não esperava que fosse a coisa fosse um tiro certeiro, mas também não esperava que fosse, era um não certeiro, mas extremamente certeiro, e de uma forma em que você tem que se controlar também para não responder. Porque a minha opinião para fazer outras pessoas opinarem, e não a minha opinião para fazer com que elas acreditem em mim. A minha intenção não é essa e nunca foi. Eu digo o que eu penso, e se você quiser seguir aquele ponto de vista ou não, ou repensar o seu, é extremamente tranquilo, mas eu nunca vou responder o comentário dizendo, não é dessa forma, porque não é um autoajuda, não é um guia de autoajuda. Porque assim como você quer que a pessoa respeite a sua opinião, você respeita a opinião dela. Exatamente. É uma via de mão dupla. E às vezes você colocar alguma coisa que propositalmente, eu tenho a mania de propositalmente colocar uma parte em que eu sei que não é aceitável para todo mundo. Eu não tenho um posicionamento político. Tem até uma brincadeira em que a gente usa, meu partido é um coração partido. Mas é porque você não tem um posicionamento político, aí você, por exemplo, as pessoas não gostam de verde. Aí eu vou lá e coloco que o verde é bom, mesmo que eu também não ache que o verde é bom, que não é o caso, mas é justamente para trazer mais pessoas a opinarem sobre aquilo. Então mas tem sabe, outra posição. Sabe o que é que eu acho também, Bruno? Eu acho que esse pensamento e talvez essa resistência de algumas pessoas, dizer, não é mais uma opinião dentro do universo de várias, é uma opinião fixa. Eu acho que é também de uma ideia que alguns comunicadores no município tentaram implantar, que é assim, eu tenho a minha opinião, ou eu tenho os meus interesses pessoais, e para barganhar de acordo com os meus interesses, eu tenho que usar uma massa, e aí para manobrar essa massa, eu vou pegar um facão, abrir a cabeça e pegar a minha ideia, colocar dentro, fazer a cirurgia e pronto. Acho que a população passou por isso em Mata de São João. Né? E vive, claro, em alguns momentos. E aí quando encontra, por exemplo, a Bruna, será que vai ser mais uma? Claro, não é um pensamento unânime, são de algumas pessoas que têm esse comportamento. De ter uma resistência, por exemplo, por uma opinião sua ou de outra pessoa. Você concorda comigo? Plenamente. Principalmente quando você leva em consideração o fato de que as pessoas elas estão tão acostumadas a passarem por situações em que... toma aqui, Jefferson. Aí você vai pegar, por exemplo, a almofada e vai me devolver. Então, o que a Bruna está tentando me passar é que é dela, você precisa ficar com isso e você não tem que dizer não a isso. Então, quando aparece uma situação em que eu estou te dando, você tem ou não a possibilidade de aceitar, é opcional. Eu digo que tudo na vida é opcional. Então, toma aqui, Jefferson. Não quero. Pronto, é meu. Tá aqui de volta. Então, as pessoas, elas esperam, ou até mesmo pela forma como você fala, ou como você vai sempre criar uma ideia fixa. E quando você já vem disso há muito tempo, é muito mais difícil você imaginar que uma outra pessoa chegue e faça diferente. A gente leva isso para todo aspecto da vida. Por exemplo, eu estava revendo ontem uma matéria, não sei se você chegou a ver, foi exibida pelo Fantástico, de um rapaz que encontrou uma conta de luz e ela era um valor alto, o dinheiro estava dentro da conta de luz, ele não conseguiu encontrar o dono, ele pagou a conta de luz da pessoa, ele não quis dar a entrevista, o pessoal fez a matéria sem a pessoa, eles conseguiram contato com ele por telefone, ele falou, não quero ser filmado, e aí deu a opinião dele sobre aquilo. E a pessoa que teve a conta paga, o dono da conta, falou, me surpreendi. Aí eu paro e penso, poxa, por que eu preciso criar uma matéria sobre alguém ter entregue a uma outra pessoa o que era dele? Em que mundo nós estamos? Eu achei uma carteira, eu deixo o documento dentro, pego o dinheiro, aquilo não é meu. E se eu te devolver do jeito que tá, é surpreendente, todo mundo vai te louvar. Os valores, eles se perderam de uma forma totalmente extrema, principalmente neste meio de comunicação. Eu entrei na faculdade e aí você imagina, engenharia, meio mundo de velho. Você chega lá, tinham realmente pessoas de idade, tinha um rapaz que eu chamava ele de tio, ele tinha mais idade que o meu pai, ele estava lá estudando com a gente, mas tinha muita gente que tinha acabado de sair da escola e se parou lá, assim como eu, 18 anos, estou na faculdade. 17 anos estou na faculdade, que chegou lá de cabeça. Aí só que aí você já tem uma ideia formada. Você vai para um curso de jornalismo e você imagina encontrar meio mundo de William Bonner, Fátima Bernardes. Gente, o pessoal do empoderamento estava todo dentro da minha sala, pode-se dizer. Pessoas completamente diferentes, com estilos diferentes, com jeitos diferentes, e ninguém estava ali para seguir um padrão. Então, a gente tem uma ideia formada sobre tanta coisa, que quando vê algo diferente, você para e pensa, ainda isso aqui tá... Aí é que às vezes aparece a curiosidade de você dizer, não, é diferente, eu vou participar também.
Então a organização ele me possibilitou isso, mais contato com as pessoas e até elas acabarem ressignificando quem eu sou. Tipo, eu encontro alguém na rua e, você que escreve, já fui confundida com outras pessoas, mas isso não vem ao caso, mas é tipo, você que escreve, eu li, bebê. Aí quando começa a conversar, acho que tá imaginando que eu sou uma pessoa, mas que não é. Que a gente tá ali para apresentar, não, eu tenho ideias, e você tem suas ideias, e o que eu quero é que você me dê as suas ideias. Tanto é que a gente tem um espaço para críticas em que a única avaliação que passa é sobre se tiver palavras de ameaça ou xingamento. É o que vai, mas fora isso, nenhuma outra coisa vai. Não tem um impedimento. Não tem um bloqueio entre as pessoas mandarem mensagem pra gente. Então, o que eu acho mais fantástico é isso. É você ouvir, a partir daquilo, você criar uma outra matéria sobre, porque alguém te deu uma ideia. Então, todo esse processo. Eu vou te dar a oportunidade para você avaliar a matéria que você fez, que foi mais prazerosa para você, que mais te deu um retorno. Mas eu quero falar de uma matéria específica, porque na ocasião foi um burburinho danado na cidade, muita gente ofendida, né? Muitos políticos xingando a Bruna, assessores indo para as redes sociais, que foi uma confusão, que na verdade é uma rotina da Câmara, ou era uma rotina na época da Câmara, muitas discussões, teve, né, uma discussão lá, alguns comportamentos inadequados, e você fez uma matéria, e a capa da matéria foi uma foto sua, Bruna, com nariz de palhaço, em frente à Câmara de Mata de São João. Então, assim, aquilo foi um choque para algumas pessoas, para outras, no entanto, porque era a sensação que algumas pessoas tinham, por exemplo, na época. E como é que você conseguiu lidar com isso? Porque nem todo mundo consegue lidar com xingamentos, com energias negativas sendo emanadas, né, de certa forma. Olhe, se eu não tivesse a fé que eu tenho, eu acho que eu estava doente até hoje. Mas aquela matéria ela já começa engraçada desde aquela foto. Pra vocês terem ideia, a pessoa que tirou a foto ela estava dentro do carro e ela só baixou o vidro para aparecer a ponta da câmera para fazer a foto, porque eu não queria nem aparecer. E na hora, um vereador que eu gosto muito, sabe? Eu espero que ele saiba que eu gosto fascínio pelo trabalho dele incrível. Ironicamente falando, claro. Espero que todo mundo entenda. Ele passou atrás, não deu nem para sair o carro dele. A gente ia tampar a placa assim, mas não deu para sair o carro dele. Ele estacionou um pouco afastado. Mas assim, é a sensação que eu tinha na época e que hoje eu ainda tenho. E foi realmente aquela... Meu Deus, a minha foto saiu. Tinha gente que tirava só o print da foto, tá? Pra usar de uma outra forma ou pra entender. Acho que até apagou demais, mas a ideia era justamente trazer isso para as pessoas e incomodar mesmo. Porque imagine, eu não votei em você, mas você tá ali me representando de certa forma. Você tá representando a população, independente de quem te deu o voto ou não. Aí você usa o que a gente chama da casa do povo para fazer todo aquele estardalhaço. Eu imagino que o lugar onde o povo, todo tipo de gente se encontra e se diverte é no circo. Então você estava vivendo um momento de circo. Eu cheguei a até ouvir de uma pessoa na época sobre aquilo, mais de uma na verdade, de maneira totalmente irônica, meio que rindo, comentando sobre, como se fosse algo em que para ele não tivesse tomando para si. A carapuça não me serve, ironicamente, mas você sabe que tinha pessoa que serviu e muito, entendeu? Senão não teria comentado, isso é fato. E de uma outra que de olhar e dizer assim, não, eu não gostei mesmo. E você fica tipo... Como é aquele ditadinho que a gente costuma usar? Aliás, a minha mãe diz assim, ó, quem não se arruma na véspera não vai à festa. Aí eu pego a Ludmilla, não sei quem é, que fala, se não for para causar, eu nem vou. Eu acho que as pessoas elas têm que abrir a mente para isso, e foi a forma em que eu vi. Quando eu peguei a matéria, tinha foto, eu disse assim, amanhã isso aqui vai sair, e provavelmente eu já estava um tempo tentando fazer, entre uma situação e outra eu não consegui fazer, mas já estava um tempo, tanto para foto quanto para matéria, tentando desenvolver alguma forma. Eu fiz assim, amanhã isso aqui vai sair, e provavelmente algumas pessoas vão me procurar, outras nem tanto. Aí eu imaginei, alguém vai me processar? Não, as pessoas não vão me processar. O meu principal pensamento era isso, não vão me processar. Mas de qualquer forma eu procurei um advogado, já tinha alguém em stand-by, eu já estava pronta. Eu disse assim, amanhã isso aqui vai sair, e a minha intenção é que chegue, foi de ideia criar uma lista de transmissão e colocar alguns vereadores que eu tinha e mandar. E queria que a capa, a fotinha aparece ali, a intenção era justamente essa, de você parar para pensar, de causar não só na população pensamento sobre aquilo, e você vê que todo mundo saiu comentando, não tinha um comentário de maneira negativa.
Até porque eles não tiveram coragem de expressar isso, colocar no comentáriozinho. Eu queria que isso acontecesse, mas no comentáriozinho botar seu nome, botar que não foi bom, que não estava bom, não ia. Então a população, ela estava do mesmo jeito, da mesma forma, acho que a maioria estava, deve ter 1, 2 ou 3, e por estar no meio, talvez não se sinta incomodado, mas quem sofre sabe como é. Então se juntou, eu tinha a maioria das pessoas ao meu favor, elas estavam ali. Então a intenção era que não só eles pensassem sobre aquilo, porque eles já sabiam que era o que eles estavam vivendo, embora com outras palavras, mas que quem estava fazendo com que as pessoas passassem, olhasse e dissesse, poxa, eu tenho um papel no mundo, não é possível que eu vou chegar aqui e vou ficar fazendo merda os meus 4 anos. Então era a ideia principal, acho que um dia a gente merece fazer um reprise disso aí, fazer uma outra foto, eu boto o nariz, faço uma pinturinha, uns pompons, né? Acho que merece, viu? Marcar com o Diego para ele fazer essa foto depois. Pronto, a gente já está estourando o nosso tempo, tem muita coisa para a gente falar, claro. A gente vai, né, fazendo as oportunidades acontecer. Eu queria que você avaliasse a matéria que mais te deu prazer. Sem dúvidas, a primeira matéria, né, que era sobre o seu voto como moeda de troca. Tem muita coisa que é um chameguinho. Eu tenho uma matéria onde eu procuro não colocar política como tá o tempo inteiro falando de vereador, de prefeito, porque o pessoal já sabe que já tá, então... E política não é só isso, né? Exatamente. Aí eu tento não fazer isso, então eu coloquei uma sobre a participação da juventude, políticas públicas para a juventude, o esporte como inclusão social, e aí foi onde eu tive a oportunidade de um espaço em Camaçari, né? Tava tendo de jiu-jitsu, então a gente usou aquilo. E a de... dia 27, que foi a última, podemos dizer assim, a segunda após o meu retorno, que é justamente sobre o sistema que mata, que é uma ideia em que eu tenho, que ninguém tira da minha cabeça, que eu acho que todo mundo tem, é a hora da gente colocar para fora. Tá certo. Obrigado, Bruna, por ter vindo compartilhar um pouco das suas ideias tão oxigenadas e que são tão importantes para a reflexão da juventude de Mata de São João. Sei que alguns agentes políticos desejam ter você em grupos políticos, inclusive eu já participei de algumas ocasiões, né, contigo. Sei que não é o seu perfil, a sua linha de pensamento é o bem comum, né, e quando você se alia a um grupo político, alguma coisa, a gente sabe que o interesse comum está bem distante, mas eu admiro muito o seu posicionamento, né, e agradeço por você fazer parte do meu ciclo de vida. Viu? Obrigado por ter vindo aqui. Estava ansioso para você vir no café, para a gente bater um papo e dividir com as pessoas um pouco dos nossos pensamentos, que são tão sintonizados. Obrigado. Eu é que agradeço aos meus leitores fantásticos, as pessoas que nos acompanham de maneira geral, é uma família, então eu não tenho nem como agradecer e colocar para fora, expressar toda a minha gratidão por tudo que o Direto da Cidade tem me proporcionado, as pessoas têm me proporcionado. Realmente, no momento, não é minha intenção, bora parar com esse negócio de grupo político, porque não dá. Quando eu boto uma coisa na minha cabeça, e se você disser que é A e eu disser que é B, ou então que vai ser listrado, não vai dar certo, eu vou estar brigando na mesma hora com a mesma pessoa que está do meu lado. Então, por enquanto, a gente dá uma segurada. Mas eu convido vocês a continuarem nos acompanhando. Eu agradeço muito estar aqui, tanto em relação ao café na sua casa, quanto a você pelo espaço de vida também, a intimidade que a gente tem. Depois eu volto para falar sobre a minha vida maravilhosa, fantástica. Solteira? Dos bastidores. Só pra gente ir embora solteira?